Olá amigos viajantes, eu sou o Rafael Miranda do blog Para Viagem. Nesse vídeo eu vou dar muitas dicas para quem pretende fazer aquele passeio até a Disneyland de Paris e vou contar para vocês o roteiro perfeito para essa viagem. Em nossa última viagem para Paris, nós separamos um dia inteiro para conhecer os dois parques da Euro Disney. Mas antes de falar como foi o nosso roteiro passo a passo, eu vou dar algumas dicas e informações bem importantes. A primeira dica é sobre o ingresso. Eu recomendo que você compre ele de forma antecipada. Já chegue no parque com seu ingresso na mão. Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Que aí você chega e já vai direto para um dos parques. Se você deixar para comprar lá na hora, você vai ter que pegar fila e pode atrasar bastante a sua programação no parque. A segunda dica é sobre o transporte. Você tem algumas empresas que fazem esse transporte de Paris até a área onde ficam os parques da Disney, mas eu recomendo que você vá de trem. Basta você pegar o RER A, que é a linha vermelha. Ele vai demorar cerca de 50 minutos, dependendo de que área de Paris você está. E aí você chega no parque de forma fácil e a volta também é bem tranquila e super movimentada. A terceira dica é sobre o aplicativo da Disney. É muito importante que você faça o download e instale esse aplicativo no seu celular antes da viagem. Acessando esse aplicativo enquanto você visita o parque, você consegue ver em tempo real os mapas e a localização de cada atração, além dos tempos de fila atualizados. Isso pode ajudar bastante no seu roteiro. Dá só uma olhada como é que o aplicativo funciona. O aplicativo Disneyland Paris pode ser baixado tanto para iOS quanto para Android. Depois que você instala ele no seu celular, é só você abrir. E assim que ele carrega, ele já abre o mapa dos parques, né? Você usando aquele movimento de pinça, você consegue tirar o zoom. E aí aqui está o mapa do parque principal, né? Que é o Disneyland Paris. E mais aqui embaixo está o Walt Disney Studios. Você pode ir dando zoom e acessar as principais atrações. Por exemplo, essa daqui é a atração do Ratatouille, que é uma das mais procuradas. No dia que eu fiz essa gravação, ele estava com 60 minutos de fila de espera. Aqui ó, você tem, além da informação do tempo, também tem algumas restrições, caso exista, de idade e de altura, para poder acessar. No caso dessa atração não existe nenhuma restrição, e tem também o horário de funcionamento. Você pode clicar nessa bolinha aqui de baixo e ele vai usar o GPS do seu celular para identificar em que local você está. Nesse caso aqui é como se eu estivesse na Discoveryland do parque principal. E aí você consegue ver quais são as atrações ao redor. Por exemplo, essa daqui, que é a atração do Buzz Lightyear, está com 60 minutos de previsão. Já essa daqui, que é o Autopia, está com 20 minutos, né? Então facilita muito para você poder organizar a sua visita. Claro que para o aplicativo funcionar lá na hora, você vai ter que ter uma conexão de internet. Nós sempre compramos um chip internacional com alguma antecedência e já viajamos com internet no celular. Se você quiser saber mais um pouco sobre essa dica, eu vou deixar o link dessa empresa aqui na descrição. Bom, a quarta e última dica, antes da gente começar a falar de como foi o nosso roteiro, é em relação a qual parque você deve ir primeiro. Nós fomos primeiro no Walt Disney Studios, que é um parque um pouco menor, mas que tem bastante atração interessante. Na parte da tarde, nós fomos para o Disneyland Paris, que já é um parque maior e que tem atração noturna, né? O show de fogos do castelo. Então vale a pena você deixar esse parque para fazer depois e fazer na parte da manhã o Walt Disney Studios. Bom, vamos começar a falar do nosso roteiro. A primeira dica que eu dou é você se preocupar bastante com o Fast Pass. Lá na Disney da Europa ainda funciona aquele esquema de Fast Pass antigo, que você tem que entrar ao lado da atração, tem aquelas máquinas, você coloca o seu ingresso e tira o seu Fast Pass com um horário determinado para acessar a atração. Então é importante você pensar na logística de qual atração que você vai primeiro e qual atração que você vai pegar o Fast Pass. A atração mais popular desse parque com certeza é o Ratatouille, que inclusive é uma atração mais recente. É bem importante que você pegue o Fast Pass dessa atração, porque se você deixar para ir sem Fast Pass, você vai perder muito tempo de fila. O parque normalmente abre em torno das 10 horas, mas eu recomendo que você veja no site oficial o horário que ele vai abrir na data que você for visitar. Mas independente do horário, o parque mesmo ele abre um pouco antes. Quer dizer, esse horário de 10 horas é o horário que as atrações começam a funcionar. Então você pode se organizar para chegar lá um pouco antes e já ficar na frente da atração pronto para pegar o Fast Pass. No nosso caso, nós chegamos 10 minutos antes e tinha uma galera esperando abrir a distribuição do Fast Pass do Ratatouille. Foi o que a gente fez, ficou ali do lado e assim que abriu conseguimos pegar o nosso Fast Pass.
Um pouco antes da área do Ratatouille tem uma atração que é a montanha-russa do Crush. E essa atração ela não tem distribuição de Fast Pass. Então a gente falou, vamos encarar a fila dessa atração. Tinha realmente uma filazinha, que era justamente o tempo de passar o horário do nosso Fast Pass, para depois a gente ir conhecer o Ratatouille. Eu recomendo essas duas atrações, foi exatamente o que a gente fez. A gente foi na montanha-russa e logo depois foi no Ratatouille. Vocês sabiam que a gente sempre transmite as nossas viagens pelo Instagram Stories? Eu vou deixar o nosso link aqui, segue lá, que vocês vão com certeza curtir o conteúdo que a gente faz. As transmissões que a gente fez na época dessa viagem já saíram do ar, mas eu preparei um compilado e botei um vídeo aqui no YouTube. Se você quiser acompanhar como é que foi, vou deixar aqui no card. Aqui ou aqui? Pera aí. Aqui. Desse lado. Bom, nós ainda tínhamos algumas atrações que a gente queria fazer nesse parque, como a Torre do Terror, aquela montanha-russa do Aerosmith. E aí que entra a questão do aplicativo. A gente abriu o aplicativo e viu qual era a atração que fazia mais sentido naquele momento. E nós descobrimos que a montanha-russa estava com um prazo curtíssimo, se não me engano era 10 minutos. Então a gente foi em direção a ela, passou pela Torre do Terror, pegou mais um Fast Pass e foi na montanha-russa. Acabando a montanha-russa, antes de ir para a Torre do Terror, ainda deu para conhecer uma outra atração, que é a RC Racer, que é um carro que fica subindo e descendo. Foi bacana também aproveitar esse tempo, e aí na sequência sim a gente foi para a Torre do Terror com o Fast Pass. E você, já visitou algum parque da Disney? Seja esses na Euro Disney ou em qualquer outro lugar do mundo? Deixa aí um comentário, conta pra gente como é que foi a sua experiência. Bom, nessa hora já era mais ou menos 1h30. A nossa ideia original era comer alguma coisa nesse parque e logo depois ir para o Disneyland Paris. Mas a gente pensou assim, poxa, se a gente for agora para lá, a gente consegue de repente pegar um Fast Pass e comer lá para ganhar tempo. E foi o que a gente fez. Só que chegando no Disneyland Paris, olha só o que aconteceu. Nós entramos no parque e fomos direto para Discoveryland, que é uma área que tem algumas atrações do nosso interesse. A nossa ideia era tentar pegar um Fast Pass, e foi o que a gente fez. Pegamos o Fast Pass da atração do Buzz Lightyear. Mas aí, enquanto a gente passava por ali, a gente reparou que a Space Mountain estava com um tempo curtíssimo de fila, se não me engano era 10 minutos. E aí a gente falou, poxa, vamos garantir logo essa atração. Na verdade, agora ela se chama Hyperspace Mountain. É a mesma atração, mas temática para o Star Wars. Foi inaugurada recentemente e ficou bem legal. Assim que a gente acabou a montanha-russa, a ideia era ir então no Buzz Lightyear por causa do horário do Fast Pass, mas ainda faltavam alguns minutos e ainda deu tempo de fazer o simulador do Star Wars, que é naquela mesma região. Resultado, a gente fez a montanha-russa, o simulador, fomos então para o Buzz Lightyear e só depois que a gente foi almoçar. Então a minha dica na verdade é a seguinte, não vá com um roteiro tão preso, quer dizer, esteja disponível e flexível para se adaptar conforme as oportunidades apareçam. Então é importante você estar sempre de olho no tempo das filas para você poder tentar fazer o melhor roteiro possível, nem que você tenha que atrasar um pouco o seu almoço. E assim como a nossa transmissão do Instagram Stories do Walt Disney Studios está disponível aqui no nosso canal, a experiência do Disneyland Paris é um vídeo separado, também está disponível aqui. Vou deixar o card aqui, se você quiser ver como é que foi, é só clicar. Bom, a essa altura a gente já estava bem satisfeito por ter conseguido fazer tantas atrações num dia só. Mas ainda tinha uma que a gente fazia questão de conhecer, que era a Big Thunder Mountain. Enquanto a gente caminhava para lá, a gente aproveitou para fazer outras atrações, como a Casa Mal-Assombrada e a Montanha-Russa do Indiana Jones. Nesse dia, o tempo estava um pouquinho chuvoso, e nessa hora realmente começou a chover. E aí, quando a gente chegou na Big Thunder Mountain, ela estava fechada. A gente ficou super preocupado de não conseguir fazer a atração. Mas isso acontece, tem que ter paciência e reorganizar o seu roteiro para tentar voltar lá mais tarde. E foi exatamente o que nós fizemos. Nós escolhemos uma atração que era fechada, ou seja, a chuva não iria nos atrapalhar, que é a do Piratas do Caribe, e a gente foi fazer essa atração enquanto aguardava a chuva melhorar. Demos bastante sorte, porque de fato a chuva melhorou e aí na sequência a gente conseguiu ir, enfim, na Big Thunder Mountain, que era o nosso objetivo principal desse parque. Bom, para fechar o dia, não dá para você ir para Disney e não acompanhar o show noturno, né, no castelo. A minha expectativa pessoal era de ver um show de fogos, mas não foi bem isso que aconteceu. When you're fast asleep.
show ele é bem bonito, ele tem muitas projeções no castelo, mas fogos mesmo você tem alguns no começo e lá no finalzinho do show também tem uma queima de fogos maior. Mas eu que estava esperando um show de fogos, fiquei um pouquinho decepcionado, até porque já vi outros shows desse mesmo tipo em outros parques da Disney. Bom, pessoal, esse foi o nosso segundo vídeo da série Papo de Viagem, que nós estamos fazendo aqui no canal do Para Viagem. A nossa ideia é justamente contar, após a viagem, como foi o nosso roteiro e dar as dicas, né? De uma forma mais tranquila e completa. Se você quiser ver o primeiro vídeo que fala do nosso roteiro em Paris, eu vou deixar aqui no card e no link da descrição abaixo. E se você gostou desse formato de vídeo, achou ele bem explicativo, dá um apoio pra gente, curte, compartilha, deixa o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar as novidades. Muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima!